Olá, bem-vindo ao canal. Eu sou Igor Caetano. Estou aqui para a gente conversar sobre saúde, movimento, comportamento, nutrição, tudo aquilo que envolve nosso movimento para a saúde, para o corpo, para a manutenção. Agora eu também estou incluindo na minha aba, né, na minha circunferência aqui, meus satélites, a questão estética. Estou entendendo que a estética, eu como educador físico, e tem uma demanda grande por estética, também é um elemento psicológico muito importante da saúde. Então a gente também vai trazer coisas relacionadas ao shape, né, como chamam por aí, estética. Mas hoje a gente vai começar, o primeiro vídeo com conteúdo, a gente vai começar falando sobre nutrição. Por que sobre nutrição? Porque nutrição é uma ciência que mudou, né, a minha vida de quando eu fiquei doente. Eu conto essa história em algum momento. E então eu me aprofundei bastante, sou entusiasta, né, tenho uma pós-graduação em nutrição esportiva, mas independente, sou entusiasta da nutrição. Entendo que ela é um elemento muito importante quando a gente fala em promoção da saúde, muito importante mesmo. Então a ideia hoje é trazer algumas características para saber se você está se alimentando bem ou não, alguns sintomas, se você está com uma alimentação que traz benefícios ou malefícios para o seu corpo. São sintomas sutis, né? Tem alguns que são bem óbvios, alguns não tão óbvios, e eu vou começar com 3. Vão ter outros vídeos falando sobre isso. Eu vou começar com 3 sintomas desses que indicam que sua alimentação ela não está boa, ela está prejudicando a sua saúde. Sintoma de número 1. Sintoma de número 1, a gente vai falar sobre sentir fome constantemente. Sabe aquela pessoa que está sempre com fome, não consegue ficar sem comer? Pois é, isso é uma característica de quem não se alimenta muito bem. E por que isso acontece? Porque nosso organismo, ele sempre busca um equilíbrio, né? A tal da homeostase. E aí, quando a pessoa come alimentos processados, alimentos ricos em açúcar, ela tem picos de insulina. Então, o açúcar no sangue dela, a glicemia dela, sobe e desce com uma velocidade muito grande. E aí, quando ele sobe, eu tenho uma certa saciedade, mas ele desce rápido. E aí eu tenho mecanismos que sinalizam que essa glicose desceu. Se ele desceu, eu fico sem energia. Então, um dos mecanismos é esse, de a glicose desceu, eu sinto fome para compensar essa falta de glicose. Mas esse é só um dos mecanismos que traz isso. O outro, né, nesse caso de sentir fome constante, é que se você se alimenta de alimentos pobres em nutrientes, né, muitas vezes rico em calorias, pobres em nutrientes, que são o caso dos alimentos ricos em açúcar e processados, ultraprocessados, eles têm muitas calorias e poucos nutrientes. Eu como, e aí, né, faço o que eu tenho que fazer de digestão e tudo mais, só que falta nutrição, faltou aquele mineral, faltou aquela enzima, faltou aquele nutriente lá, né, aquela fibra, faltou alguma coisa que o corpo fala, não faltou, preciso comer mais. Então ele vai lá, sinaliza, né, lembra, a gente quer estar num equilíbrio, então alguma coisa está muito baixa. E aí esse corpo fala, cara, eu preciso comer, tá faltando aqui, tá faltando nutriente. E aí ele me sinaliza para eu buscar mais alimento. Então eu tô sempre comendo e não consigo ficar, porque vou sentir fraqueza, aquela toda história que vocês já viram, tá? Isso é comum, porém não é normal sentir fraqueza sem comer. Nós, como seres humanos, né, nosso DNA é forjado na escassez de alimento. Nós somos bem desenvolvidos para ficar sem comer, tá? Nosso corpo lida muito bem com a falta de caloria, digamos assim, mas com a falta de nutriente não. Nossa alimentação moderna hoje ela é bem pobre em nutriente. Então, essa é a característica número 1 do vídeo de hoje, de que se você está se alimentando não tão bem, digamos assim, né? Prejudicando a sua saúde. A característica número 2, eu vou chamar aqui de compulsão alimentar, mas que parece um pouco com a característica 1, mas é diferente, é no sentido mesmo de compulsão, é de determinado alimento, né? Então aquele ser controlado pelo seu impulso de comer. E aí a gente entra um pouco mais numa questão mais psicológica mesmo, né?
Então, e se você observar, vai ter um ciclo aqui acontecendo. Se você observar, normalmente a pessoa que tem compulsão por doce, né? Por doce ou por carboidratos refinados, né? Então, dependendo da linha que você vai, pão é doce, né? Pão então não precisa ter exatamente a sensação do sabor doce, mas se você observar, você vai sentir o sabor doce num pão, né? Um salgado, né? Um salgado enroladinho de salsicha, né? Ele tem a característica do doce, que é esse carboidrato refinado que dá pico, né? De insulina. E o pico de insulina é um deles também, porque quando eu tenho pico de insulina, eu também tenho outros efeitos hormonais, né? Uma delas é a baixa do cortisol. Então eu tenho pico de insulina, meu cortisol ele cai momentaneamente. Então aquele estresse que eu estava sentindo, eu relaxo. Então quando eu começo a me alimentar para mudar o meu estado de humor, é porque eu estou dependente. Então esse alimento ele passou a ser uma droga. Ele não é mais uma comida. Ele passou a ser uma droga. Então eu uso ele como um entorpecente, como qualquer outro, né? Tem gente que é viciado em álcool, tem gente que é viciado em outras coisas, e tem gente que é viciado em comida. E aí eu falo tem gente para ser bonzinho, né? Porque eu acredito que hoje, na minha experiência, eu vejo que mais da metade das pessoas são viciadas em algum grau em comida, né? Para mudar seu estado de humor. Então a pessoa não consegue lidar muito bem com esse estado de humor. Como eu disse, normalmente a pessoa que tem essa compulsão, ela vai buscar um doce, um alimento processado, né, que tem muitos, esqueci o nome agora, é o glutamato monossódico, realçadores de sabor, né, que joga lá, né, a dopamina pro cérebro direto, você tem, né, você muda o estado rapidamente de humor. Com certeza vocês já viram pessoas que precisam disso, né, é realmente muito comum. Só que aí tem um problema. Quando eu começo a me alimentar desse tipo de alimento, eu começo a selecionar as bactérias do meu intestino para as bactérias que se alimentam disso. E aí eu começo a modular, né, a moldar essa flora intestinal, esses habitantes do meu intestino, para esse tipo de bactéria. E aí a gente tem uma coisa chamada eixo intestino-cérebro. E eles são muito interligados. Então, o meu intestino, ele comanda muito a minha vontade. Então, ele manda mensagem lá para o meu cérebro, o desejo, a vontade. Então, essa vontade vem por isso. Porque essas bactérias, elas sentem a necessidade de se alimentar de açúcar, eles sinalizam lá para o cérebro, ele me faz entender que eu preciso comer esse tipo de alimento e como. Ou seja, eu reforço um ciclo. Por isso que é um vício. Então, para eu quebrar esse vício, eu preciso passar por uma abstinência. Eu preciso trocar essas bactérias, né, me alimentando com bactérias que se alimentam de outras coisas, principalmente com fonte de fibras, né, e onde tem fibras, alimentos que existem, alimentos de verdade, alimentos que são como eles são. E que aí vai ter minerais, vai ter vitaminas, vão ter outros elementos, né, fitonutrientes, que vão alimentar outros tipos de bactérias, que vão equilibrar essa bactéria, essa flora intestinal, que vai equilibrar a função do meu intestino e vai diminuir essa ação do intestino no meu cérebro em relação à minha dependência psicoquímica para alimentos processados e alimentos doces, né? De carboidrato de rápida absorção e tudo mais. Carboidratos complexos ali, né? Falei de rápida absorção, mas não era isso. É complexo, né? Que eu preciso de insulina, né? Preciso de bastante insulina ali para atuar. Né? Ainda mais se tiver aquele realçadorzinho de sabor, olha que beleza. Né? E aí, eu tenho esse vício, eu crio essa disbiose. E aí, com essa disbiose, meu intestino fica bem ruim, o que nos leva para terceira, né? Para nossa terceira característica de hoje, que é acordar cansado. E o que o acordar cansado tem a ver com tudo isso? Tudo. Né? Então, vocês vão conhecer pessoas também assim. Pessoas acordam cansadas mesmo depois de ter dormido 8, 10 horas, elas ainda acordam cansadas. E aí por quê? Vai ter a ver com a questão hormonal, vai ter a ver com a questão do intestino. Então, o que faz a nossa reparação? São vários elementos, né? Mas o que é mais conhecido e mais fácil da gente falar? A tal da melatonina. Então, se eu tenho melatonina e eu consigo usar essa melatonina, né? Produzir bem,
e ela chega nas minhas células, onde ela precisa chegar, eu tenho o descanso real, não é só dormir. É dormir e reparar. Eu tenho uma reparação. Estou sendo simplório, tá? É mais complexo do que isso, mas é isso. Eu tenho uma alimentação rica em processados e açúcar, então vocês estão vendo que processados e açúcar é um veneno. E é um veneno. O que vai acontecer? Eu vou ter a tal da disbiose, que a gente acabou de falar. E aí, meu intestino em disbiose, ele não funciona bem. Quando eu digo não funciona bem, não é aí, eu vou no banheiro todo dia, meu intestino é fantástico. Não. Eu digo fazer o que ele tem que fazer. E aí a gente tem uma outra substância que mais de 90%, ou acho que um pouquinho mais dela, que é a serotonina, é produzida no intestino, nas células do enterócito, nas células do intestino. A serotonina, ela é precursora da melatonina. Eu preciso da serotonina para produzir melatonina. Então, se meu intestino está em sofrimento, eu não produzo serotonina, não vou conseguir produzir minha melatonina. Isso é um primeiro ponto. Tem um segundo ponto, que é o cortisol alto, né? Então, quem se alimenta mal vai ter essa variação, né? É uma característica de quem se alimenta mal é ter essa variação de picos glicêmicos, né? Em função do elevado utilização da insulina, que vai levar, né, a diabetes e tudo mais, né? Então as pessoas pensam que diabetes é só comer açúcar. Não. Comer muito traz, comer quantidade enorme também de comida de origem animal traz, comida processada traz diabetes, tá? Então se você comer uma quantidade grande de comida processada, mesmo que não seja rico em açúcar, você vai ter um pico glicêmico e de insulina, que é a questão grande aí da insulina, mas nesse não é o tema do nosso vídeo hoje. Vai ter essa característica de picos e decadências de glicemia, né, de açúcar no sangue. Então toda vez que esse açúcar desce, eu tenho um pico de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Ele é muito importante, tá? O excesso dele ali, a disfunção, ele em disfunção, que gera problema. E aí eu tenho esse cortisol elevado. E aí o cortisol elevado, ele não permite que a melatonina entre nos sítios ativos da célula que ela precisa entrar. Ela é bloqueada pelo cortisol, sabe? E aí eu não consigo, mesmo que eu tenha melatonina, e provavelmente eu já tenho uma produção baixa de melatonina, ela compete com o cortisol que vai estar lá anterior, né? Então, essa pessoa não consegue chegar, né, não consegue ter o disparo, o mecanismo de disparo daquele sono reparador, daquele sono realmente para descansar. Então você vai ver gente dormindo 5 horas e acordando muito bem. Por quê? Porque ela está muito eficiente na questão da recuperação. E você vai ter gente dormindo 10 horas que acorda mal, né? E o motivo provavelmente é isso aí, né? Ele não está conseguindo aproveitar a melatonina dele ou não está produzindo a melatonina dele. E a causa tem outros motivos, tá? Então, eu tô com foco na alimentação. Pode ser que eu esteja sofrendo um estresse muito grande. Então, esse estresse crônico vai gerar o mesmo efeito, inclusive vai gerar desbiose, mesmo sem contar a alimentação, tá? Já é sabido que estresses crônicos geram mudança na sua flora intestinal. E vai acontecer esse mesmo mecanismo do cortisol bloquear a entrada do sítio ativo da melatonina. Tá? Então não é só alimentação, mas aqui eu estou trazendo a questão alimentação, que é a questão que a gente tem controle, né? Os traumas da vida, eles estão aí. E lidar com eles é muito importante. E se meu corpo está equilibrado, eu vou ter muito mais condição de lidar com esses traumas da vida. Eu vou ter muito mais capacidade e condição emocional para lidar com esses traumas. Então, fechando o nosso vídeo, hoje falamos de 3 características, 3 sintomas de que você não está se alimentando de uma forma que seu corpo fala: ó, que legal, minha alimentação está fantástica, né? Você está destruindo a sua saúde, né? Vimos que a causa principal são os alimentos processados e açucarados, né? Ricos em açúcar, característica da modernidade, né? Da sociedade moderna. E são eles. A gente falou, fome constante,
Tô sempre tendo que comer, preciso comer, né? Não funciono sem comer. 2, compulsão alimentar, no sentido de eu estar modulando o meu humor a partir do alimento. Eu estou usando o alimento para modular o meu humor, né? Eu como para mudar meu estado de espírito, para poder funcionar. E 3, acordar cansado, dormir e de fato não descansar e acordar cansado. Essas 3 características aí dizem se você está se alimentando bem, se você está conseguindo absorver os nutrientes ou não, tá? Lembra, somos complexos, isso é uma forma de ver. Então, até o próximo vídeo.